Oi, Oi, tudo bom, Magali? Como é que tudo e estamos? você? Tudo ótimo. Deixa eu Conta pra arrumar. mim, aí tá frio ou tá calor? Ai, hoje tá quente aqui. Tava Tá aqui super, também. tava super frio. Aqui tá bem louco o tempo. Tava bem frio e agora tá super quente hoje. E É, aí, como aqui é que também. tá? Aqui é mais quente, né? Eu não posso nem falar de frio aqui com você, porque, né? Sim. Você passa frio, né? É, aqui é tenso, aqui é tenso, aqui é bem frio mesmo. Quando é frio agora, tava marcando -1 grau, pensa. É Uau. muito frio mesmo. Então, né, deixa eu me apresentar para os teus seguidores, né? Agradecer o convite, né, Magali? Fiquei muito feliz com esse convite. Então, eu sou nutricionista Franciele Cogo, eu sou formada pela PUC, né? Me formei em Porto Alegre pela PUC. Depois eu fiz pós-graduação em doenças cardiovasculares, depois pós-graduação em nutrição clínica funcional. E por último, eu fiz também uma pós em modulação intestinal. Né? Então é com isso que eu trabalho aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Que legal. Teu público é feminino, né, Fran? A maioria é um público feminino da adolescência até a fase mais, né, idosas, pessoas mais velhas também eu acabo atendendo bastante. Vem a mãe, vem a filha, vem todo mundo, né? E toda mulher passa por algum momento na vida com algum problema intestinal, né? Então, eu Sim. atendo bastante mulheres assim para melhorar essa parte, né, da microbiota intestinal. Eu recebo muito todo dia, né? Acredito que tu também, né, Magali? Todo dia no consultório entra alguém querendo melhorar essa parte intestinal ou nem sabendo que aquele Isso. intestino pode ter tanta influência em tudo que a pessoa está sentindo, né? E isso eu acho que é o mais importante, assim, da gente saber a importância do intestino, né, na saúde como um todo, porque eu vejo que às vezes o paciente chega lá por outros motivos, mas a primeira coisa que eu começo a tratar nesse indivíduo é o intestino, né, pra gente responder bem até a dieta e tudo que a gente vai fazer. Eu acho que a nutrição tem isso, né, Fran? Hoje eu até, de todas as lives que eu faço, é todas voltadas a intestino, porque eu atendo muitas mulheres, 90% do meu público é feminino, mas há 9 anos, a maior parte dos meus atendimentos é em alergias alimentares, em intolerâncias alimentares e em síndromes intestinais graves, né? Crohn, a síndrome do intestino irritável, colite, enfim. E aí agora eu migrei para a saúde da mulher, porque realmente, né, faz todo sentido e tá tudo junto ali. A gente não, alguém está perguntando e pedindo para falar sobre SIL. A gente não vai conseguir falar tão a fundo hoje, mas eu tenho uma live programada sobre síndrome do intestino irritável e aí eu coloco aqui para vocês olharem. Bom, Ótimo. Então, sabe você me que falou uma frase essa semana quando que eu me pensei marcou muito, né? É, quando eu pensei na live, né, eu pensei numa frase que eu aprendi há pouco num curso que eu fiz com uma professora e que intestino não é Las Vegas, né? O que acontece no intestino não fica Não no fica. intestino, né? Então ele tem conexão com todo o nosso organismo e muitos fatores vão influenciar essa nossa microbiota intestinal, né? E eu queria começar lá pelo começo, porque muitas pessoas não sabem, isso eu queria trazer também para os meus seguidores, que tanto na gestação da mãe, a gente já está modulando a microbiota da mãe para o Sim. nascimento do bebê, né? E por isso a importância da mãe se preparar para a gestação, organizar esse intestino antes da gestação, inclusive, porque às vezes, pela alteração hormonal, às vezes a gente não já bem ruim, já bem com uma desbiose, chega pra Isso. gente já muito constipada na gestação pelas alterações hormonais. Sim, Então, a sim. primeira coisa importante, né, Magali, a gente falar é que a nossa microbiota, ela vai começar lá a ser formada pelo tipo de parto já, né? Então, eu Isso. sei que algumas mães não vão conseguir ter parto normal, mas aqui a gente vai trazer o que tem científico, que tem estudos, né, que Isso. está saindo novo e a gente tem que passar isso para o nosso público, né? O melhor para todo mundo. Então, o Isso. parto natural, a colonização da microbiota do neném, então, vai ser colonizado com as bactérias da mãe.
No parto cesárea, a gente já vai ter a colonização pelas bactérias do hospital, do ambiente, né? E da pele da mãe, né? Tem até um estudo que diz que com o tempo pode até se amelhar por parto cesárea, que poderia ficar igual depois de um parto normal, enfim, mas ainda não está bem definido isso, tá? Mas então, esse seria o fator primário, né, dessa formação da microbiota intestinal. Também outro fator bem importante que eu acho, Magali, que eu estava até estudando hoje de tarde, é que bebês que nascem antes das 37 semanas, a gente também vai ter uma microbiota diferente do bebê que nasce a termo, um bebê que nasce depois das 37 semanas, né? Talvez o bebê que nasce antes das 37 semanas, ele vai ter uma redução das bactérias benéficas, uma menor diversidade dessas bactérias. Então, não vai fazer o parto normal, mas vamos esperar, né, o bebê sinalizar, enfim, porque isso vai ajudar também na formação da microbiota intestinal do bebê, né? E não ter tantas bactérias patogênicas no futuro. E eu não sei se tu faz introdução alimentar, Magali, no consultório, não? Então, eu acabo trabalhando com isso, até porque tive que estudar para fazer com a minha filha Duda, né? E o aleitamento materno é um outro momento que a gente também vai modular a microbiota, né, a nossa microbiota. Então, através do leite materno, a gente vai conferir mais imunidade para esse bebê, uma diversidade maior de bactérias comparado às fórmulas. A gente, pela lactoferrina, oligosacarídeos, então, provavelmente, esse bebê que é amamentado, ele vai ter uma microbiota intestinal muito mais diversa que um bebê que usou somente fórmulas, né? Então, amamentar sempre é o top da... Eu acho que por mais, Fran, que tenha sido por cesariana, mesmo assim, né, quando a gente pensa em intestino, mas então não vai ser legal. Eu tenho na clínica hoje, porque eu cuido de gestantes só de alto risco, tá? Sem aventura eu não cuido mais, eu brinco. Eu só venho para mim as que tem muita aventura. E aí eu sempre falo para elas assim, até porque eu trato fertilidade, então dessa programação metabólica que se tem, né? Quando a gente quer engravidar, a gente precisa olhar também esse intestino. Então, hoje a gente tem na clínica, eu peço para que elas venham com 6 meses antes, porque esse intestino impacta nessa saúde intestinal do bebê que você vai ter, né? E eu acho que mesmo que não pode ser parto normal, o aleitamento materno, poxa, tem que ter, né? A gente sabe que impacta positivamente a microbiota do bebê. Com certeza, isso eu acho que não deu para ter um parto normal, né? Vamos fazer o aleitamento, é o melhor momento para modulação da microbiota intestinal. A gente sabe que alterações na microbiota intestinal nesse momento, a gente vai ter consequências até a vida adulta, né? Então, e essa microbiota intestinal, eu falei da introdução alimentar, que é um passo que vem então depois da alimentação, né? Do aleitamento materno. É um prazo bem importante porque até os 3 anos é a formação da microbiota intestinal, né? Então, assim, a mãe relaxa, não dá para relaxar depois da amamentação, né? Tem que seguir cuidando. Então, fazer uma introdução alimentar bem feita, então, com alimentos de verdade, que a criança consuma uma diversidade muito grande dos alimentos, para ele ter os prebióticos, para ter as fibras, né? Através da alimentação é de extrema importância. E até os 3 anos, segurar ao máximo, né? E daí a mãe segura até 1 ano açúcar e depois libera tudo, né? Então, não, segurar até os 3 anos ali o que puder, de industrializados, de açúcares, tudo isso vai repercutir na microbiota intestinal dessa criança que está em formação, né? Essas bactérias ali. Então, até porque os estudos que a gente tem de diversidade bacteriana, né, no intestino, a gente tem visto muito o açúcar como impacto negativo, né? E os primeiros estudos na microbiota foram com obesidade, né? Qual era a diversidade do obeso e qual era a diversidade do eutrófico, né? Do indivíduo normal.
E por isso que a gente sabe que hoje essa microbiota do obeso e do eutrófico são diferentes, né? Tanto Sim. é por isso que já se faz até transplante fecal, né? Por Isso, tem que essa falar. microbiota diferente, né? E esses desequilíbrios vão levar, né? Vão repercutir pelo resto da vida. E é importante também a gente falar um pouquinho sobre as funções, então, dessa microbiota intestinal, né? Porque muita gente chega no consultório achando, se eu faço cocô, não faço, é só para isso, né? E a microbiota intestinal, ela é fundamental para nossa vida e nossa saúde. Então, Sim, ela é uma proteção, na verdade, com intestinal, né? Uma barreira intestinal contra infecções de patógenos, prevenção contra inflamação. Então, a gente sabe que a inflamação crônica hoje de baixo grau também está gerando muitas doenças crônicas aí, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Então, as bactérias, elas vão ali competir pelo substrato. Então, quando eu digo que elas estão competindo, a gente dá comida e elas... Ou a gente alimenta as boas bactérias ou a gente ótimo. alimenta as bactérias patógenas, as bactérias que não são boas para o nosso intestino, né? E ela também participa da formação do muco protetor desse intestino. E essas bactérias conversam com o nosso corpo, né? Sim, sim, Através de receptores imunológicos. Então, sim. assim, por isso que eu falei que o que fica no intestino, o que acontece no intestino não fica no Não fica intestino, ali. exatamente, porque a gente tem receptores que vão conversar com o nosso sistema imunológico, né? Essas Sim, sim. bactérias vão produzir substâncias que são os metabólitos, os ácidos graxos de cadeia curta, que tem a função de desinflamar, digamos, o nosso Isso. corpo, de trazer saúde, ou inflamar também se produzir substâncias, né, ruins para o nosso O corpo também. butirato, Fran, que é um desses Os ácidos graxos metabólicos isso, de cadeia curta, ele tem uma importante função cognitiva, né? Então, eu sempre falo também. para os meus pacientes que quando eles estão enfesados, constipados, como nós estamos com os sentimentos negativos, com os pensamentos mais negativos, essas emoções negativas vêm muito, né, à tona. E eu percebo que quando a gente faz essa modulação intestinal, parece que até esses pensamentos fluem, mas a gente tem muito estudo com o butirato, né? Não, sim, com certeza. Sempre quando uma mulher, né, chega mais enfesada, assim, pode saber que ela já tem também uma alteração mais de humor, enfim, né? Até eu Sim, ia comentar, são pacientes que muitas vezes já estão tendo que usar medicação, né? Ou não evoluem, nunca conseguem tirar aquela medicação, estão sempre ruim. O modular o intestino também ajuda até no efeito da medicação, né? Porque alguns sim. pacientes, às vezes, estão tomando a medicação e não estão respondendo àquela medicação, né? A Porque essa absorção da micro... medicação, né? Exatamente, está impactando ali também, né? E essas bactérias também, essa microbiota intestinal também é responsável por síntese de vitaminas, como vitamina K, né? Que é Isso. importante para a coagulação. Então, muitas pessoas vão estar com manchas roxas pelo corpo, não sabem onde se bateram, Do é que é. realmente falta dessa vitamina K tão importante ali, que o intestino está bem ruim, já não está conseguindo produzir essa vitamina, né? Também no intestino ocorre a transformação de hormônios, de medicamentos, né? Absorção. Então, o intestino, ela tá interligado com tudo, né? Tá tudo. E quando a gente pensa em intestino, são muitos fatores que alteram esse intestino, né? Sim, sim. Então, são fatores bem importantes, como o primeiro que eu citaria aqui, então, é o ciclo circadiano, então seria o sono, né? Quando o Sono, paciente chega não dormindo, é um problema para a Nutri, né? Tanto para perda de sim. peso, quanto para melhorar essa microbiota intestinal. Tem estudos mostrando, né, Magali, que uma noite que eu tenho uma redução das horas de sono, eu já Isso. tenho uma alteração, né, O na impacto das diversidade. 24 horas, né?
nessas bactérias intestinais, né? Inclusive, no outro dia eu vou ter mais compulsão por doce, né? Mais vontade de comer doce. Então, o sono vai impactar. Então, eu preciso que esse paciente durma, né? Ou a gente vai usar um fitoterápico, ou a gente vai usar, se não está num caso tão avançado, ou a gente vai passar para um psiquiatra que vai ver a causa dessa insônia, se é uma depressão, uma ansiedade, né? Algumas coisas a gente consegue fazer através da nutrição, fitoterapia, né? Algumas coisas a gente consegue modular bem legal, mas algumas coisas são mais graves e a gente tem que passar Tem para que o encaminhar. médico Sim, para a gente sim, poder eu acho que tratar aquilo. o trabalho Exato, conjunto sempre é bem-vindo. E aí, sabe o que exatamente. eu lembrei também de falar? Quando a gente fala que tudo que acontece no intestino não fica no intestino, eu falo que tudo que entra pela nossa boca como comida vai parar lá nele. Então, Aham, tudo que ele impacta, porque é ele que vai fazer a absorção dessas vitaminas, é ele que é o nosso órgão imunológico, né? Então, esse impacto, às vezes eu pego, não sei se é isso, não sei se funciona assim para você, mas muitos pacientes que vêm consumindo algumas fontes de vitaminas, a gente dosa elas no sangue, tem suplementação e mesmo assim eles não conseguem absorver, né? Então, sim. o fato que primeiro a gente precisa limpar essa casinha, limpar a modulação, fazer a modulação, e aí depois ele se beneficia de toda essa Suplementos. suplementação. É, Isso. eu acho que a primeira coisa é uma alimentação, né? Os pacientes chegam tão ruins com a alimentação que o primeiro passo é a alimentação. Nenhuma suplementação vai fazer efeito se a gente não modular o intestino, né? Eu posso, inclusive, deixar a suplementação por um segundo momento, né? E começar primeiro a modular o intestino. Esse é um papel fundamental, né? De modulação é modular primeiro através da alimentação, porque um dos fatores que alteram a microbiota é a alimentação, o estilo de vida. Então, se o paciente fuma, se o paciente usa álcool todas as noites, né, ou todos os dias da semana, o estresse, a ansiedade, então pessoa estressada e ansiosa não arruma esse intestino, né? Tem que tratar a Sim. ansiedade. Ou a gente vai usar alguma coisa legal que a gente pode usar hoje para diminuir esse estresse, né? Que a gente tem um monte de coisa, né, Magali, que a gente pode usar. Ou a gente vai passar para um psiquiatra para modular essa ansiedade, porque intestino com ansiedade não vai funcionar. Não Também vai funciona. alterar, o paciente começa a ter diarreia ou constipação, começa a ter distensão abdominal, né? Então, isso aí é um fator que a gente tem que modular bastante. O ambiente que ele está também vai alterar essa microbiota intestinal, né? O ambiente que ele vive, as bactérias, enfim. A gente sabe que aquela coisa de higiene demais também não é boa para o intestino, né? Aquela coisa que quer passar, que voa por Se tudo, enfim. limpando o tempo inteiro, Isso aí também não é lavando as mãos legal. o tempo inteiro. Então, as crianças, embora hoje a gente tenha que lavar nesse momento, né? Mas Sim, para se prevenir, mas é interessante por isso a criança brincar na terra, né? Se expor a essas coisas que hoje as nossas crianças, muitas já não brincam mais na terra, não se expõem a sim. esses, É para que se né? faça uma troca de microbiota, né, Fran? Quando as crianças vão para a escola, elas fazem exatamente isso, né? Eu troco de microbiota com a microbiota do meu colega. Quando a gente casa, a gente troca essa microbiota com o nosso marido, né? Então é essa Exato. troca mesmo que a gente tem que ter. Isso aí, por isso que quando também a criança vai nascer, é bom que todos os maridos também entrem nessa modulação intestinal, porque é nesse ambiente que a Exatamente. criança vai viver, né? Com as bactérias ali do papai, da mamãe, né? Enfim, e Sim, do ambiente. E também a gente tem que cuidar da medicação. Hoje a gente tem muita medicação assim, sem necessidade sendo usada, né? A gente precisa da medicação, é ótimo, mas tem muita medicação que não precisaria ser utilizada e que a gente, através da alimentação, não teria tanto sintoma. Modulando o intestino, a gente melhora muita coisa, né? Então, sim, sim. doenças também vão alterar, e eu vou falar dessas doenças também que alteram a nossa microbiota intestinal. Genética também vai alterar essa microbiota intestinal, né? Então, são Sim. vários fatores para deixar tudo ok, né?
Tudo no, É, funcionando ali para a direitinho. gente É não por isso. ocupar só a nossa alimentação, né? A gente tem o nosso ambiente, também tem os outros fatores inclusos junto, né? Exatamente. Por exemplo, não adianta eu também querer, eu sou o meu passado também, né? Eu sou como eu vim ao mundo, no meio que eu vim, né? Então são A vários fatores. gestação que você teve, o impacto da microbiota da tua mãe, o que ela comia. Exatamente, né? Então é algo que começa, e eu até peço muito para as mães essa modulação intestinal antes, né, da gestação, Sim, porque depois essa mãe que come bem, eu tenho menos problema na hora da introdução alimentar. É incrível o quanto sim, a mãe come bem, a introdução alimentar flui assim de uma beleza que eu fico impressionada, sabe? sim. Então a gente tem que cuidar disso também, até porque pelo leite materno eu tô passando também sabores pro bebê. Se eu só como açúcar, se eu só como pão, se eu só como massa, meu leite já é doce, vai ficar mais doce ainda, Mais né? doce ainda. Então também eu queria falar num termo hoje, né, muito utilizado e famoso, que é a tal da disbiose intestinal, né? Que são os desequilíbrios, então, na nossa microbiota intestinal, né? Que pode ser Sim, tanto por uma baixa diversidade de bactérias, como um sim, excesso de bactérias, né, patogênicas, e a falta dessas bactérias que são benéficas e produzem essas substâncias benéficas para o nosso intestino, né? sim. Então, gerando inflamação, né? Então, quando eu tenho essa disbiose, a tal inflamação que toda a base da doença tem uma inflamação crônica por trás, né? Sim, De baixo sim, grau. Então, essa desbiose, então, o que, que ela vai gerar, né, Magali? Alterando a digestão, altera a barreira intestinal, e eu vou falar um pouquinho mais disso, né, sobre a permeabilidade intestinal, prejudica a absorção dos minerais e vitaminas, e daí entrando bem no como tu disse, às vezes o paciente tem no sangue, mas não está absorvendo, né? Tá isso. tudo ok É, ali, mas tem uma absorção bem ruim, e pelos sinais e sintomas a gente vê, né? Mancha na unha, um cabelo, uma queda de mas cabelo, né? uhum. Vários fatores que a gente tem que pensar em um fungo que nunca passa, né? Que Eu toma acho remédio. que só pelo fato, Fran, dele ter o sintoma dos gases e do estufamento e essa fermentação, porque literalmente é os alimentos fazendo essa fermentação, né? A gente tem os alimentos de Food Maps, que é a classe dos carboidratos fermentáveis, então a gente percebe muito isso. Quem trabalha com Food Maps sabe, e aí a gente pergunta geralmente quais são os alimentos que mais são presentes nessa alimentação. E a gente começa a perceber que esses sinais como gases, estufamento, distensão, até o próprio regurgitamento, que é o arroto, né? Ai, Magali, conforme a comida eu fico lembrando, né? Conforme eu tenho Exatamente. azia, eu tenho queimação, né? Até Isso porque a faz, gente tem uma inativação de algumas enzimas digestivas, né, quando eu tenho sim, essa disbiose. Então, nem sim, as enzimas digestivas eu vou produzir, eu vou conseguir produzir e fazer com que elas, né, digerem realmente, ajudem a digerir esse alimento, né? é, E, e eu vou ter essa proliferação, talvez, de fungos, né? E sabe outra coisa, Magali, importante de falar também, que as pessoas, elas acabam, né? Ah, eu tenho, sei lá, uma gastrite, um refluxo, usa os prazóis, né? Os inibidores de bombas de próton. E o médico dá lá para usar 6 meses e acabou o tratamento. E o tratamento depois é alimentação, né? É regular essa microbiota, que com certeza tá com uma desbiose intestinal, né? É um paciente que sim, já está ali com a microbiota bem detonadinha. E a gente tem que arrumar essa microbiota intestinal com comida, retirar os alimentos ruins e segue a vida, né? Dá para usar chás, um monte de coisa também dá para usar aí. sim, sim, Só que as pessoas acham legal usar o omeprazol, porque daí tu não tem sintomas, né? Ele vai realmente inibir os sintomas, né? Ele é para diminuir os sintomas ali. Só que ela não trata a causa, né? E a causa que é, gerou os gatilhos que iniciaram isso, é o álcool, é o café em excesso, é o tabaco, né? sim, É o excesso de comidas alergênicas, né? O excesso de lácteos, enfim, né? Então tudo isso a gente tem que
observar no paciente e orientá-lo, né? Que esse uso crônico dos prazóis, quando não tendo indicação de usar para o resto da vida, né? Vai diminuir, inclusive, a absorção de alguns nutrientes importantes, né? Tanto é por isso a recomendação não tão prolongada, né? Exceto algumas pessoas que vão ter que usar prolongada. E daí o que a gente faz? Melhora esse intestino, tá sempre tentando arrumar para que essa pessoa absorva bem os nutrientes, cálcio, ferro, daí talvez usar umas enzimas digestivas para ajudá-lo, né? Porque talvez se eu usar para sempre eu vou ter uma perda de ferro, de vitamina B12, uma absorção diminuída de cálcio, daí eu posso ter uma osteoporose, né? Relacionada a esse uso crônico. Você tocou num assunto chamado B12, que eu não sei aí a tua prática clínica, mas eu pego todos os dias e diariamente pacientes com alterações, né, hipovitaminoses da B12. E aí, quando a gente explica que B12 precisa de fator intrínseco do estômago para ser absorvida, né, a gente começa a entender que o prazol retira essa absorção por fazer o processo todo inverso, né? Quando o paciente tem uma gastrite, uma hipocloridria, por exemplo, a gente percebe que ele não tem fator intrínseco para absorver, mas que não é deixando o omeprazol que vai melhorar essa absorção, muito pelo contrário, né? A gente precisa ir retirando em conjunto com o médico aos poucos, se for o caso, a maioria dos meus fora os casos que não tem, né? Tem pacientes que vão ter que tomar mesmo para a vida inteira. E aí, a gente também correlacionar, Fran, que quando a gente tem um intestino alterado, que ele dá sinais para a gente, que é o que a gente acabou de falar aí de estufamento e gases, poxa, a comida ela passa pelo trato gastrodigestivo inteiro, até ela chegar no intestino, ela passou pelo estômago, né? Então, quando a gente tem alteração intestinal, a gente tem alteração estomacal. Se não está sobrecarregado o intestino, pode ser que sobrecarregue ali na frente, né? Então, assim, é esse conjunto, né? O nosso organismo é um conjunto. Então, a gente tem que cuidar como um todo, né? Não só de um. De repente, eu às vezes tenho na clínica. Estou tratando o intestino, mas eu também estou tratando o estômago. Mas aí eu estou pedindo exames de vitaminas e eu estou suplementando tudo junto ali. A gente faz meio que tudo junto, né? Trata tudo, que tudo tá interligado, né? E a questão do omeprazol também são pessoas que, para observar, que com uso crônico elas vão ter um cocô muito fedido. Então ninguém mais consegue entrar no banheiro depois, por quê? Porque vão aumentar muito as bactérias putrefativas, muitas bactérias, as protobactérias, as bactérias que comem o resto das carnes. Então, como está indo muita carne mal digerida, porque eu preciso de ácido para digerir a carne, lá no intestino eu vou aumentar essas bactérias putrefativas, bactérias mais patogênicas, né? E se eu tiver um intestino, então, com uma barreira já alterada, pode passar essas macromoléculas mal absorvidas e acionar meu sistema imunológico, e daí vem as complicações futuras que eu também vou falar depois, né? Até queria falar aqui, Magali. Essas proteobactérias têm metabólicos bem sugestivos, né? Os nomes delas são putrescina e cadaverina, né? Exatamente. Pensar que esses nomes já nos dão mais ou menos os cheiros que vai ter lá no banheiro, né? Exatamente, né? Não é pra gente ir no banheiro e depois ninguém conseguir entrar da casa, né? Então, se já vai no banheiro e tem esse odor, tem que modular esse intestino, tem que pensar em modular esse intestino, que a gente vai falar aqui como também melhorar esse intestino, né? Eu queria explicar também um pouquinho sobre o leaky gut também, que é muito falado, né? Que é o desequilíbrio, então, dessa barreira intestinal, né? Tem as bactérias que também ajudam a destruir essa barreira. E daí eu tenho um síndrome da permeabilidade intestinal, né? É como se eu tivesse um intestino vazado, né? Muito espaço para passar coisa que não deve, né? E daí eu vou ter metabólitos intestinais produzidos por essas bactérias que tu acabou de falar aí, né? Metabólitos, substâncias que vão atingir a corrente sanguínea, vão lá no nosso sistema imunológico e começa a ativá-los. Daí, por exemplo, eu já tenho um sistema imunológico lá ruim, eu já tenho uma diabetes, eu já tenho uma doença autoimune, né? Eu tenho
uma doença celíaca Ou uma uma intolerância, sensibilidade mesmo, né, uma Fran? sensibilidade, e meu intestino está vazado. Vai passar essas macromoléculas mal digeridas, vão ativar meu sistema imunológico e assim é uma cascata. Começa daí ter um problema na tireoide, problema né? E vai evoluindo. E inflamando esse intestino, que já está inflamado, e inflamando todo o organismo, né? Então a barreira foi ali, o começo foi ali naquele intestino, né? E hoje essa permeabilidade intestinal, né, aumentada, então, ela já tem relação com várias doenças, como diabetes tipo 1, como doença celíaca, artrite reumatoide, lúpus, doença inflamatória intestinal, que tu trabalha bastante, né, Magali? Síndrome de intestino irritável, doenças como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, doenças autoimunes, tireoide, problemas de pele, né? Inflamatório, o acne também. Sim. E esses sintomas clássicos também, como tu falou, né? São desse leaky gut, né? Inchaço abdominal, gases, cólicas, né? As sensibilidades alimentares, porque passa essas macromoléculas mal digeridas, né, que o corpo, digamos, não reconheceria, né? Dor, diarreia ou constipação, né? Uma das causas, Fran, da doença celíaca está associada à intolerância à lactose. Geralmente todo celíaco tem intolerância à lactose, é por conta dessa permeabilidade intestinal. Sim. Porque você literalmente deixa esse intestino mais aberto a receber patógenos que ele vai fazer rejeição, que ele vai falar assim, olha, aqui não, aqui eu não quero, não vai ser legal. Eu explico muito quando os meus pacientes, de repente, vêm com doença celíaca e eles começam a ter alteração com ovo. Ai, Magali, comecei a passar mal. Começou a passar mal porque você não cicatrizou essa barreira intestinal. A partir do momento que você cicatrizar ela, literalmente, você não vai mais ter alterações com ovos. E geralmente comigo é o que acontece com os pacientes da clínica. Eles voltam a fazer tolerância oral a outros alimentos por conta dessa modulação intestinal que a gente faz. E às vezes eles não entendem por que a gente retira, né, os alimentos num primeiro momento e depois a gente reintroduz eles. Porque, por exemplo, se eu tirar a lactose, né? Quem tem intolerância à lactose não é para estar se enfiando e comendo lactose diariamente usando enzima, né? O corpo não digere. Vai alterar mais ainda essa barreira intestinal que está alterada. Então, assim, retire esses alimentos, faz a modulação intestinal, cicatrize esse intestino, que esse intestino volta a tolerar. Volta a tolerar um queijo, né? Volta a tolerar daqui a pouco 2 vezes na semana. A mesma coisa com glúten. Se eu tenho uma sensibilidade não celíaca ao glúten, daqui a um pouco, eu vou tolerar 2 vezes na semana, um pão de fermentação natural, né? Por uns períodos essa modulação a gente fazer. Daí a gente volta a consumir os alimentos e a gente não tem tanto sintoma, né? O corpo acaba... Porque é o que a gente mais vê, né? O paciente, por exemplo, com intolerância à lactose, não fazer essa limpeza intestinal, essa modulação intestinal, e consumir, por exemplo, alimento lac-free. Eu consumo alimentos lac-free, tem intolerância à lactose. De repente, o tratamento foi o uso da enzima por 45 dias. E aí depois ele faz um retorno lá, enfim. E aí eu sempre explico, se você não limpar mesmo, fazer faxina, limpar os resíduos que ficam nas paredes intestinais, não é fazendo uso de lac-free que vai melhorar, né? Hoje a gente já tem enzima também do glúten, né, Fran? Uma enzima que melhora a capacidade de digestão. Então assim, a gente precisa também pensar que se o nosso corpo não consegue digerir aquilo, vai trazer até da própria proteína do leite, né? Porque eu já tenho intolerância à lactose, eu já tenho um intestino permeável. Daqui um pouco, o meu problema já não é mais com a lactose e o açúcar do leite, sim com a proteína de difícil digestão do leite, né? Que é a proteína. Eu tô com uma alergia de pele, digamos, e o processo se dá por esse intestino permeável, que está ali passando, por exemplo, uma proteína do leite, que é mais alergênica,
sim, e a pessoa está reagindo com outro sintoma, né? Uma alergia que a gente sim, não sim. sabe de onde veio. Então, é importante a gente também, às vezes, retirar por um período, utilizar com parcimônia, né? A gente não vai morrer, às vezes, por ficar 2 meses ali sem Tem, consumir, né? E depois voltar a consumir sem tanto sintoma, né? E o, sim, sim. o intestino, ele dá sinais, né, de que ele não tá bem. E daí também, vamos falar um pouquinho das causas, então, que desequilibram esse intestino também, que eu acho que uma das Sim, causas bem importante é a pouca quantidade de fibras, né, Magali? sim. Meus pacientes consomem muito pouca fibra, eles chegam comendo um raminho de brócolis, 2 rodelas de cenoura, uma alface. E isso não vai Isso. atingir as 30 gramas, 35 gramas de fibras que a gente precisa para esse intestino, né? E essas Sim. bactérias se alimentam dessas fibras, né? Tanto as bactérias intestinais vão se alimentar das fibras, né? As dos prebióticos. E isso tudo a gente faz, a modulação intestinal, ela começa pela alimentação. A gente pode utilizar o melhor suplemento, não adianta ainda. A modulação é com dieta low food maps, é com dieta de exclusão por algum período, reintrodução de alguns alimentos, mastigando melhor, né? Com enzimas digestivas, resgatar essa microbiota intestinal, usando os chás também, né? Então, A assim, gente consegue dar esse suporte, né, Fran? Mas desde que a gente tenha comida de verdade, que tenha fibra na mesa. A gente a tirou fibra, muito. Essa história da fibra, eu me lembro bem que na minha casa, há muitos anos, tinha um potinho de aveia. Um mix. Às vezes tinha aveia com chia, com linhaça, e a minha mãe sempre falava: isso precisa comer, isso é comida, pode colocar aí no meio do suco, pode colocar no meio da comida. E aí, quando eu fui para nutrição, eu realmente vi essa recomendação, né, de 30 a 35, e o estudo, eu não olhei estudos recentes agora, mas que a gente consome 5 gramas, né, e que a recomendação é de 30 a 35. sim, da paciente não come fruta, né? E daí, além disso, a gente tem associado a isso uma alimentação rica em gorduras saturadas, então, que o intestino não gosta. Então, por isso você fala tanto na alimentação vegetariana ou plant-based, né? Para esse intestino, para melhorar o intestino. Porque as pessoas comem muita gordura saturada, porque comem muita carne vermelha, muito queijo gorduroso. E eu não estou falando daquele consumo 2, 3 vezes a semana, né? As pessoas querem consumir 7 dias. Aqui no sul é muita carne vermelha, né? E que a gente tem relacionado hoje até com câncer, né? Também com câncer da carne vermelha. Então, reduzir isso também é importante. E os açúcares, né? E alimentos processados, então com emulsificantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, que são nem nomes, né? São em códigos dentro nos alimentos. E sabe uma coisa que eu me preocupo, Magali? Porque às vezes a gente também dá um whey de uma melhor qualidade para o paciente, ou uma barrinha, às vezes ele reclama do valor. Mas hoje eu estava lendo algumas barrinhas aqui e eu estava vendo que era com açúcar, era com chocolate ao leite, né? Era com vários corantes. Claro, era deliciosa. Eu até provei a barra e disse, meu Deus, óbvio, a pessoa é quase um doce, né? Perfeito. Então, assim, a gente tá acabando também. Ai, porque tem proteína, né? Porque tem proteína, tá valendo. Mas você vai ver a composição é horrível também para essa microbiota Sim, sim, intestinal, sabe? sim, E a pessoa acha que está se alimentando adequadamente, né? isso. Então a gente tem que cuidar muito disso, assim, porque eu vejo que as pessoas têm. Mas por que eu não posso consumir esses produtos industrializados, né? Por que tem que ler o rótulo? Por que tem que perguntar para a Nutri a barrinha que eu posso comer, né? Sim, Porque sim. realmente a gente tem muitos aditivos alimentares nesses alimentos, né? Que o nosso organismo não gosta, ou muitos adoçantes também, que a gente vem agora estudando os novos estudos cada vez mais mostrando para a gente não utilizar adoçantes sem necessidade, né? Quando o paciente não é diabético, enfim, né? Isso, Para a isso. gente Eu tenho até reduzir um isso. post no Insta sobre isso, só sobre adoçante, por conta que ele faz essa alteração de permeabilidade intestinal, né, Fran? A gente Intestinal, tem alguns que, assim, a gente já tem muito estudo, por exemplo, com sucralose a gente tem muito estudo, muito né? estudo, né? E a E a gente tem maioria ainda desses muito whey com alimentos, sucralose, muita e, barrinha com sucralose, né? Deliciosas, sim, mas enfim, né? Tudo isso tá entrando, é a gasolina que eu digo que a comida é a gasolina que a gente dá pro nosso organismo, né? Outra coisa também,
que a gente tem que também falar aqui que altera o intestino é exercícios físicos de alta intensidade, né? Isso, Atletas também, eles acabam tendo um pouco mais de permeabilidade intestinal, alguns têm até diarreia, enfim, às vezes tem que comer muita comida também, né? E então o álcool também, né, que a gente já tinha falado, os adoçantes, os conservantes, né, os alimentos ultraprocessados, né? E daí às vezes eu digo, não quero que tu coma o pão do mercado, né? Porque às vezes o pão tá cheio de corante, né? O problema às vezes não é nem o glúten, né? O problema é um monte de coisa que tem ali, o problema do fosfatos. pão, Fran, isso, o problema do pão e do refri não é nem a quantidade de açúcar que tem lá dentro, porque a gente já sabe que vai Já fazer sabe disso. alteração, né? Mas que não muda, se você pegar e comer uma colher de açúcar do teu pote de açúcar, vai fazer a mesma coisa. O problema não é isso, né? Ele tem um monte de nome, um monte de aditivo químico mesmo que a indústria colocou, que antigamente a gente não tinha. Que, Não por tinha, exemplo, exatamente. né, eu vou comparar aqui, fazer uma comparação, entendam a minha comparação. Um refrigerante de antigamente não tinha tanto ingrediente como o refrigerante de hoje, né? O trigo que a gente come hoje não é o trigo que a gente comia antigamente. Ai, demonizaram o trigo. Ai, o trigo não faz bem. Não, não é isso. É a qualidade dessa semente, é a indústria, é o processo que ele foi feito, né? E outra coisa que a gente tem que passar é que um intestino inflamado vai reagir a esse glúten. Talvez se a gente tratar esse intestino, ele consiga consumir o glúten sem ter tanto problema, né? E quando a gente fala também, é importante a gente falar aqui que as pessoas não sabem muito, eu vejo na minha prática clínica, que não é só intolerância, não é só a doença celíaca, né? Que a gente tem a sensibilidade ao trigo não celíaco. E isso é uma avaliação clínica. Tem um estudo mostrando vários sintomas relacionados a isso. Deixa eu ver até se eu acho aqui os sintomas. Aqui, ó, tenho. Vai atrofiar, então, o glúten, né? Ele vai acabar atrofiando as vilosidades intestinais, as paredes celulares, causando alergias de pele no sistema nervoso, distúrbio de humor, concentração e memórias, dores articulares. Então, eu tenho paciente com artrite que eu tiro o glúten e ela chega para mim, olha, acabou minhas dores, sabe? É fantástico, porque ela tava com o intestino permeável. Na doença Tava autoimune, consumindo muito ele é disso. fantástico, assim, quando se retira. Sim, e Paciente com daí eu vou ter enxaqueca também, né? enxaqueca, vou ter também deficiências nutricionais, né? Ali uma anemia, uma hipovitaminose, né? Vitamina D sempre baixa, uma distensão abdominal, flatulência. Eu tinha sensibilidade ao glúten não celíaco, às vezes eu consumo o de fermentação natural, mas eu tinha muito aquela mente que não conseguia se concentrar. Depois que eu consumi, eu me sentia até meio depressiva. E tem um paciente meu que ele disse: quando eu consumo, no outro dia parece que eu tô na bad. Com inchaço, assim. Com ressaca, com enxaqueca, inchado. Só que os danos da sensibilidade não celíaca ao glúten, ela vai ser muito menos intensa do que uma doença celíaca, né? Então, mas não é porque não tem a doença celíaca que não está reagindo a esse glúten. Então, a gente tem que investigar isso no paciente. Assim como tem pacientes que a gente vai ter que tirar, tem pacientes que não vão precisar retirar, que tá tudo ok ali naquele intestino, né? Então, assim, é muito individualizado. O que a gente tem que avaliar também, Fran, como eu trabalho com dieta de FODMAPs, o trigo, o glúten, ele é rico em frutano. Exatamente. E isso é muito permeável, né? Isso é muito fermentável. Então, às vezes. Essas bactérias vão fermentar muito esses frutanos, né? Isso. Então, assim, às vezes nem é o trigo, é o glúten, né? Às vezes, por exemplo, é um paciente que consome demasiadamente pãozinho integral. Não é nem na farinha branca, porque o glúten não tá só na farinha branca. Isso é algo bem... mas por que eu não posso comer, né, o pãozinho integral, né? Isso, porque o glúten tá na farinha branca, mas ele tá no centeio, ele tá na cevada, ele tá no malte, né? Eu vejo que às vezes as mulheres reclamam muito, elas têm esses sintomas
Depois do uso de bebida alcoólica. Cerveja tem. Cerveja também. O paciente chega, eu estufo quando eu tomo cerveja, né? Muitos pacientes Eu tenho estufam. diarreia, os homens têm diarreia, Fran. Os homens têm diarreia, exatamente isso. E então é isso aí, esse intestino permeável que tem que tratar. E assim, ou a gente vai retirar esses alimentos alergênicos, né? Fazer rodízio também. O que a gente come é sempre a mesma coisa, né? A gente quer comer sempre a mesma coisa. Então a gente sabe que hoje que para o intestino eu preciso de diversidade, eu preciso rotacionar as proteínas, eu preciso fazer rotação desses grãos também. Então eu vou retirar os alimentos alergênicos ou eu vou fazer a dieta Low Food Maps, né? Que melhora muito a distensão, que ajuda muito esse intestino, né? Que vai tirar todos esses carboidratos fermentáveis e esse tem um período também só que a gente pode fazer, né, Magali? Então, por isso o paciente não pode fazer sozinho, tem que fazer com orientação. A gente vai ter que reintroduzir os alimentos e existe uma forma de reintrodução desses alimentos também, né, Magali? Bem importante. Tirar os gatilhos para esse intestino, então tirar o excesso de café. Os pacientes estão tomando muito café, são ansiosos, não sabem se são metabolizadores lentos ou rápidos, então já tem insônia. Às vezes o gatilho pode ser estresse, né, Fran? Um trabalho que ele não gosta, uma vida que ele não gosta, às vezes a gente tira o estresse. Tem que ir para terapia. Às vezes a gente não consegue na nutrição fazer tudo, né? A gente não salva a vida do paciente. Tem que ir para o psiquiatra. Nem uma consulta só, né? Vamos falar isso. Tipo, isso também. Não dá para ir, o paciente acha que numa consulta a gente vai resolver junto. Na nutrição, como eu digo, é um grão de cada vez, né? Para modular, eles querem sair com tudo. Eles querem sair com o suplemento, com a dieta, né? Às vezes eu dou o suplemento até no podia dar depois, porque eles são ansiosos, né? Porque a gente poderia, primeiro passo, gente, para o que arruma o intestino é a dieta, né? É dieta, é os chás que a gente tem, chás maravilhosos digestivos para a gente usar 3 chazinhos ao dia. E eu sou a prova que eu melhorei muito com os chazinhos, com tudo, sabe? Eu seria uma candidata a usar um omeprazol pro resto da vida e melhorei muito com isso também. Então, assim, tirar os gatilhos de ultraprocessados, o sal em excesso também, né? Que vai prejudicar ali o estômago, o ácido clorídrico, né? Agrotóxicos e modular o estresse, modular sono, né? Modular essa ansiedade ou essa depressão que gera insônia. E também, às vezes, uma falta de absorção de micronutrientes estão prejudicando essa formação de GABA, de melatonina. Então, suplementar essas substâncias que são importantes para a formação desses... E a gente já começa. Oi, tudo bom, Magali? Como é tudo e você? Tudo ótimo. Conta pra mim, aí tá frio ou tá calor? Ai, hoje tá quente aqui. Tava super frio. Aqui tá bem louco o tempo. Tava bem frio e agora tá super quente hoje. E aí, aqui como é que tá? Aqui é mais quente, né? Eu não posso nem falar de frio aqui com você, porque, né? Você passa frio, né? Aqui é tenso, aqui é bem frio mesmo. Quando é frio agora, tava marcando menos 1 grau, pensa. É muito frio mesmo, muito frio mesmo. Então, né, deixa eu me apresentar para os teus seguidores, né? Agradecer o convite, né, Magali? Fiquei muito feliz com esse convite. Então, eu sou nutricionista Franciele Cogo. Eu sou formada pela PUC, né? Me formei em Porto Alegre pela PUC. Depois eu fiz pós-graduação em doenças cardiovasculares. Depois pós-graduação em nutrição clínica funcional. E por último, eu fiz também uma pós em modulação intestinal. Né? Então é com isso que eu trabalho aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Que legal. Teu público é feminino, né, Fran? A maioria é um público feminino da adolescência até a fase mais, né, idosas, pessoas mais velhas também eu acabo atendendo bastante. Vem a mãe, vem a filha, vem todo mundo, né? E toda mulher passa por algum momento na vida com algum problema intestinal, né?
Então, eu sim. atendo bastante mulheres, assim, para melhorar essa parte, né, da microbiota intestinal, eu recebo muito, todo dia, né? Acredito que tu também, né, Magali? Todo dia no consultório entra alguém querendo melhorar essa parte intestinal, ou nem sabendo que aquele Isso. intestino pode ter tanta influência em tudo que a pessoa está sentindo, né? E isso eu acho que é o mais importante, assim, da gente saber a importância do intestino, né, na saúde como um todo, porque eu vejo que às vezes o paciente chega lá por outros motivos, mas a primeira coisa que eu começo a tratar nesse indivíduo é o intestino, né, pra gente responder bem até a dieta e tudo que a gente vai fazer. Eu acho que a nutrição tem isso, né, Fran? Hoje eu até, de todas as lives que eu faço, todas voltadas a intestino, porque eu atendo muitas mulheres, 90% do meu público é feminino, mas há 9 anos, a maior parte dos meus atendimentos é em alergias alimentares, em intolerâncias alimentares e em síndromes intestinais graves, né? Crohn, a síndrome do intestino irritável, colite, enfim. E aí agora eu migrei para a saúde da mulher, porque realmente, né, faz todo sentido e tá tudo junto ali. A gente não, alguém está perguntando e pedindo para falar sobre SIL. A gente não vai conseguir falar tão a fundo hoje, mas eu tenho uma live programada sobre síndrome do intestino irritável e aí eu coloco aqui para vocês olharem. Bom, Ótimo. Então, sabe você me que falou uma frase essa semana quando que eu me pensei marcou muito, né? quando eu pensei na live, né, eu pensei numa frase que eu aprendi há pouco num curso que eu fiz com uma professora, e que intestino não é Las Vegas, né? O que acontece no intestino não fica Não no fica. intestino, né? Então ele tem conexão com todo o nosso organismo, e muitos fatores vão influenciar essa nossa microbiota intestinal, né? E eu queria começar lá pelo começo, porque muitas pessoas não sabem, isso eu queria trazer também para os meus seguidores, que tanto na gestação da mãe, a gente já está modulando a microbiota da mãe para o Sim, nascimento do bebê, né? E por isso a importância da mãe se preparar para a gestação, organizar esse intestino antes da gestação, inclusive, porque às vezes, pela alteração hormonal, às vezes a gente não já vem ruim, já vem com uma desbiose, chega pra isso. gente já muito constipada na gestação pelas alterações hormonais. Sim, Então, a sim, primeira coisa importante, né, Magali, a gente falar é que a nossa microbiota, ela vai começar lá a ser formada pelo tipo de parto já, né? Então, eu isso. sei que algumas mães não vão conseguir ter parto normal, mas aqui a gente vai trazer o que tem científico, que tem estudos, né, que tá saindo novo, e a gente tem que passar isso para o nosso público, né? O melhor para todo mundo. Então, o Isso. parto natural, a colonização da microbiota do neném, então, vai ser colonizado com as bactérias da mãe. No Isso. parto cesárea, a gente já vai ter a colonização pelas bactérias do hospital, do Isso. ambiente, né? E da pele da mãe, né? Isso. Tem até um estudo que diz que com o tempo pode até semelhar por parto cesárea, que poderia ficar igual depois de um parto normal, enfim, mas ainda não está bem definido isso, Não. tá? Mas Sim. então, esse seria o fator primário, né, dessa formação da microbiota intestinal. Também outro fator bem importante que eu acho, Magali, que eu estava até estudando hoje de tarde, é que bebês que nascem antes das 37 semanas, Isso. a gente também vai ter uma microbiota diferente do bebê que nasce a termo, um bebê que nasce depois das 37 semanas, né? Talvez o Sim. bebê que nasce antes das 37 semanas, ele vai ter uma redução das bactérias benéficas, uma menor diversidade dessas bactérias. Então, não vai fazer o parto normal, mas vamos esperar, né, o bebê sinalizar, enfim, porque Isso. isso vai ajudar também na formação Isso. da Isso. microbiota intestinal do bebê, né? E não ter tantas bactérias patogênicas no futuro. E eu não sei se tu faz introdução alimentar, Magali, no consultório, não? Então, eu acabo Não. trabalhando com isso, até porque tive que estudar para fazer com a minha filha Duda, né? Uhum. E o aleitamento materno é um outro momento que a gente Isso. também vai modular a microbiota, né? A nossa microbiota.
Então, através do leite materno, a gente vai conferir mais imunidade para esse bebê, uma diversidade maior de bactérias comparado às fórmulas. A gente, pela lactoferrina, oligosacarídeos, então, provavelmente esse bebê que é amamentado, ele vai ter uma microbiota intestinal muito mais diversa que um bebê que usou somente fórmulas, né? Então, Sim. amamentar sempre é o top da... Eu acho que por mais, Fran, que tenha sido por cesariana, mesmo assim, né, quando a gente pensa em intestino, mas então não vai ser legal. Eu tenho na clínica hoje, porque eu cuido de gestantes só de alto risco, tá? Uhum. Sem aventura eu não cuido mais, eu brinco. Só vem para mim as que tem muita aventura. E aí eu sempre falo para elas assim, até porque eu trato fertilidade, então dessa programação metabólica que se tem, né? Quando a gente quer engravidar, a gente precisa olhar também esse intestino. Então hoje a gente tem na clínica, eu peço para que elas venham com 6 meses antes, porque esse intestino impacta nessa saúde intestinal do bebê que você vai ter, né? E eu acho que Exatamente. mesmo que não pode ser parto normal, o aleitamento materno, poxa, tem que ter, né? A gente sabe que impacta positivamente a Exatamente. microbiota do bebê. Com certeza. Isso eu acho que. Ah, não deu para ter um parto normal, né? Vamos fazer o aleitamento, é o melhor momento para modulação da microbiota intestinal. A gente sabe que alterações na microbiota intestinal, nesse momento, a gente vai ter consequências até a vida adulta, né? Sim, sim. Então, e essa microbiota intestinal, eu falei da introdução alimentar, que é um passo que vem, então, depois da alimentação, né, do aleitamento materno. É um passo bem importante, porque até os 3 anos é a formação da Isso, da microbiota microbiota. intestinal, né? Então, Sim. assim, a mãe relaxa, não dá para relaxar depois da amamentação, né? Tem que seguir cuidando. Então, fazer uma introdução alimentar bem feita, então, com alimentos de verdade, que a criança consuma uma diversidade muito grande dos alimentos, para ele ter os prebióticos, para ter as fibras, né? Através da alimentação é de extrema importância. E até os 3 anos, segurar ao máximo, né? E daí a mãe, segura até 1 ano açúcar e depois libera Isso, tudo, né? Então, não, isso. segurar até os 3 anos ali o que puder, de industrializados, de açúcares, tudo isso vai repercutir na microbiota intestinal dessa criança que está em formação, né? Essas bactérias Sim, ali. sim. Até Então, porque os estudos que a gente tem de diversidade bacteriana, né, no intestino, a gente tem visto muito o açúcar como impacto negativo, né? E os primeiros estudos na microbiota foram com obesidade, né? Qual era a diversidade do obeso e qual era a diversidade do eutrófico, né? Do indivíduo normal. e por isso que a gente sabe que hoje essa microbiota do obeso e do eutrófico são diferentes, né? Tanto Sim, é por isso que já se faz até transplante fecal, né? Por isso, tem que essa falar. microbiota diferente, né? E esses desequilíbrios vão levar, né? Vão repercutir pelo resto da vida. E é importante também a gente falar um pouquinho sobre as funções, então, dessa microbiota intestinal, né? Porque muita gente chega no consultório achando, se eu faço cocô ou não faço, é só para isso, né? E a microbiota intestinal, ela é fundamental para nossa vida e nossa saúde. Então, Sim, ela é uma proteção, na verdade, com intestinal, né? Uma barreira intestinal contra infecções de patógenos, prevenção contra a inflamação. Então, a gente sabe que a inflamação crônica hoje de baixo grau também está gerando muitas doenças crônicas aí, né? sim. Diabetes, hipertensão, obesidade. Então, as bactérias, elas vão ali competir pelo substrato. Então, quando eu digo que elas estão competindo, a gente dá comida e elas... Ou a gente alimenta as boas bactérias, ou a gente Boa, alimenta as bactérias patógenas, as bactérias que não são boas para o nosso intestino, né? E ela também participa da formação do muco protetor desse intestino. E essas bactérias conversam com o nosso corpo, né? sim, sim. Através de receptores imunológicos. Então, assim, Isso. por isso que eu falei que o que fica no intestino, o que acontece no intestino não fica no Não fica intestino, ali. exatamente, porque a gente tem receptores que vão conversar com o nosso sistema imunológico, né?
Essas sim. bactérias vão produzir substâncias que são os metabólitos, os ácidos graxos de cadeia curta, que têm a função de desinflamar, digamos, o nosso Isso. corpo, de trazer saúde, ou inflamar também se produzir substâncias, né, ruins para o nosso O corpo também. butirato, Fran, que é um desses Os ácidos graxos de metabólicos. isso, de cadeia curta, ele tem uma importante função cognitiva, né? Então, eu sempre Também. falo para os meus pacientes que quando eles estão enfesados, constipados, como nós estamos com os sentimentos negativos, com os pensamentos mais negativos, essas emoções negativas vêm muito, né, à tona. E eu percebo que quando a gente faz essa modulação intestinal, parece que até esses pensamentos fluem, mas a gente tem muito estudo com o butirato, né? Não, sim, com certeza. Sempre quando uma mulher, né, chega mais enfesada, assim, pode saber que ela já tem também uma alteração mais de humor, enfim, né? Até eu Sim, ia comentar, são pacientes que muitas vezes já estão tendo que usar medicação, né? Ou não evoluem, nunca conseguem tirar aquela medicação, estão sempre ruim. O modular o intestino também ajuda até no efeito da medicação, né? Porque alguns sim. pacientes, às vezes, estão tomando a medicação e não estão respondendo àquela medicação, né? A Porque essa absorção da medicação, né? exatamente está impactando ali também, né? E essas bactérias também, essa microbiota intestinal também é responsável por síntese de vitaminas, como vitamina K, né? Que é Isso. importante para a coagulação. Então, muitas pessoas vão estar com manchas roxas pelo corpo, não sabem onde se bateram, Do que é é. realmente falta dessa vitamina K tão importante ali, que o intestino está bem ruim, já não está conseguindo produzir essa vitamina, né? Também no intestino ocorre a transformação de hormônios, de medicamentos, né? Absorção. Então, o intestino, ela tá interligado com tudo, né? Tá tudo. E quando a gente pensa em intestino, são muitos fatores que alteram esse intestino, né? Sim. Então, são fatores bem importantes, como o primeiro que eu citaria aqui, então, é o ciclo circadiano, então seria o sono, né? Quando o Sono. paciente chega não dormindo, é um problema para a Nutri, né? Tanto para perda de Sim. peso, quanto para melhorar essa microbiota intestinal. Tem estudos mostrando, né, Magali, que uma noite que eu tenho uma redução das horas de sono, eu já Isso. tenho uma alteração, né, O na impacto das diversidade 24 horas, né? nessas bactérias intestinais, né? Inclusive, no outro dia eu vou ter mais compulsão por doce, né? Mais vontade de comer doce. Então, o sono vai impactar. Então, eu preciso que esse paciente durma, né? Ou a gente vai usar um fitoterápico, ou a gente vai usar, se não está num caso tão avançado, ou a gente vai passar para um psiquiatra que vai ver a causa dessa insônia, se é uma depressão, uma ansiedade, né? Algumas coisas a gente consegue fazer através da nutrição, fitoterapia, né? Algumas coisas a gente consegue modular bem legal, mas algumas coisas são mais graves e a gente tem que passar Tem para que o encaminhar. médico Sim. para a gente Sim, poder eu acho que tratar aquilo. o trabalho Exa conjunto sempre é bem-vindo. E aí, sabe o que exatamente. eu lembrei também de falar? Quando a gente fala que tudo que acontece no intestino não fica no intestino, eu falo que tudo que entra pela nossa boca como comida vai parar lá nele. Então, Aham. tudo que ele impacta, porque é ele que vai fazer a absorção dessas vitaminas, é ele que é o nosso órgão imunológico, né? Então, esse impacto, às vezes eu pego, não sei se é isso, não sei se funciona assim para você, mas muitos pacientes que vêm consumindo algumas fontes de vitaminas, a gente dosa elas no sangue, tem suplementação e mesmo assim eles não conseguem absorver, né? Então, Sim. eu falo que primeiro Uhum. a gente precisa limpar essa casinha, limpar a modulação, fazer a modulação, e aí depois ele se beneficia de toda essa Suplementos. suplementação. Isso. Eu acho que a primeira coisa é uma alimentação, né? Os pacientes chegam tão ruins com a alimentação que o primeiro passo é a alimentação. Nenhuma suplementação vai fazer efeito se a gente não modular o intestino, né? Eu posso, inclusive, deixar a suplementação por um segundo momento, né? E começar primeiro a modular o intestino. Esse é um papel fundamental, né?
de modulação é modular primeiro através da alimentação, porque um dos fatores que alteram a microbiota é a alimentação, o estilo de vida. Então, se o paciente fuma, se o paciente usa álcool todas as noites, né, ou todos os dias da semana, o estresse, a ansiedade, então, pessoa estressada e ansiosa não arruma esse intestino, né? Tem que tratar a ansiedade. Ou a gente vai usar alguma coisa legal que a gente pode usar hoje para diminuir esse estresse, né? Que a gente tem um monte de coisa, né, Magali, que a gente pode usar. Ou a gente vai passar para um psiquiatra para modular essa ansiedade, porque intestino com ansiedade não vai funcionar. Também vai alterar, o paciente começa a ter diarreia ou constipação, começa a ter distensão abdominal, né? Então, isso aí é um fator que a gente tem que modular bastante. O ambiente que ele está também vai alterar essa microbiota intestinal, né? O ambiente que ele vive, as bactérias, enfim. A gente sabe que aquela coisa de higiene demais também não é boa para o intestino, né? Aquela coisa que quer passar, que voa por tudo. Se limpando o tempo inteiro. Isso aí também lavando não é legal. As mãos o tempo inteiro. Então, as crianças, embora hoje a gente tenha que lavar nesse momento, né? Mas para se prevenir, mas é interessante por isso a criança brincar na terra, né, se expor a essas coisas que hoje as nossas crianças muitas já não brincam mais na terra, não se expõem a esses... É para que se faça uma troca de microbiota, né, Fran? Quando as crianças vão para a escola, elas fazem exatamente isso, né? Eu troco de microbiota com a microbiota do meu colega. Quando a gente casa, a gente troca essa microbiota com o nosso marido, né? Então é essa troca mesmo que a gente tem que ter. Isso aí, por isso que quando também a criança vai nascer, é bom que todos os maridos também entrem nessa modulação intestinal, porque é nesse ambiente que a criança vai viver, né? Com as bactérias ali do papai, da mamãe, né? Enfim, do ambiente. E também a gente tem que cuidar da medicação. Hoje a gente tem muita medicação, assim, sem necessidade sendo usada, né? A gente precisa da medicação, é ótimo, mas tem muita medicação que não precisaria ser utilizada e que a gente, através da alimentação, não teria tanto sintoma. Modulando o intestino, a gente melhora muita coisa, né? Então, doenças também vão alterar, e eu vou falar dessas doenças também que alteram a nossa microbiota intestinal. Genética também vai alterar essa microbiota intestinal, né? Então, são vários fatores para deixar tudo ok, né? Tudo funcionando ali direitinho. A gente não culpar só a nossa alimentação, né? A gente tem o nosso ambiente, também tem os outros fatores inclusos junto, né? Exatamente. Por exemplo, não adianta eu também querer, eu sou o meu passado também, né? Eu sou como eu vim ao mundo, no meio que eu vim, né? Então são vários fatores que você teve, o impacto da microbiota da tua mãe, o que ela comia. Exatamente, né? Então é algo que começa, e eu até peço muito para as mães essa modulação intestinal antes, né, da gestação, porque depois essa mãe que come bem, eu tenho menos problema na hora da introdução alimentar. É incrível o quanto a mãe come bem, a introdução alimentar flui assim de uma beleza que eu fico impressionada, sabe? Então a gente tem que cuidar disso também, até porque pelo leite materno eu tô passando também sabores pro bebê. Se eu só como açúcar, se eu só como pão, se eu só como massa, meu leite já é doce, vai ficar mais doce ainda, mais doce ainda. Então, também eu queria falar num termo hoje, né, muito utilizado e famoso, que é a tal da disbiose intestinal, né, que são os desequilíbrios, então, na nossa microbiota intestinal, né, que pode ser tanto por uma baixa diversidade de bactérias, como um excesso de bactérias, né, patogênicas, e a falta dessas bactérias que são benéficas e produzem essas substâncias benéficas para o nosso intestino, né? Então, gerando inflamação, né? Então, quando eu tenho essa disbiose, a tal inflamação que toda a base da doença tem uma inflamação crônica por trás, né? De baixo grau. Então, essa disbiose, então, o que ela vai gerar, né, Magali? Alterando a digestão, altera a barreira intestinal, e eu vou falar um pouquinho mais disso, né, sobre a permeabilidade intestinal,
prejudica a absorção dos minerais e vitaminas, e daí entrando bem no como tu disse, às vezes o paciente tem no sangue, mas não está absorvendo, né? Tá tudo ok ali, mas tem uma absorção bem ruim, e pelos sinais e sintomas a gente vê, né? Mancha na unha, um cabelo, uma queda de cabelo, né? Vários fatores que a gente tem que pensar em um fungo que nunca passa, né? Que toma remédio. Que só pelo fato, Fran, dele ter o sintoma dos gases e do estufamento e essa fermentação, porque literalmente é os alimentos fazendo essa fermentação, né? A gente tem os alimentos de FoodMaps, que é a classe dos carboidratos fermentáveis, então a gente percebe muito isso. Quem trabalha com FoodMaps sabe, e aí a gente pergunta geralmente quais são os alimentos que mais são presentes nessa alimentação, e a gente começa a perceber que esses sinais como gases, estufamento, distensão, até o próprio regurgitamento, que é o arroto, né? Ai, Magali, conforme a comida eu fico lembrando, né? Conforme eu tenho azia, eu tenho queimação, né? Até porque a gente tem uma inativação de algumas enzimas digestivas, né? Quando eu tenho essa disbiose. Então, nem as enzimas digestivas eu vou produzir, eu vou conseguir produzir e fazer com que elas, né, digerem realmente, ajudem a digerir esse alimento, né? E eu vou ter essa proliferação, talvez, de fungos, né? E sabe outra coisa, Magali, importante de falar também, que as pessoas, elas acabam, né? Eu tenho, sei lá, uma gastrite, um refluxo, usa os prazóis, né? Os inibidores de bombas de próton. E o médico dá lá para usar 6 meses e acabou o tratamento. E o tratamento depois é alimentação, né? É regular essa microbiota, que com certeza tá com uma desbiose intestinal, né? É um paciente que já tá ali com a microbiota bem detonadinha. E a gente tem que arrumar essa microbiota intestinal com comida, retirar os alimentos ruins e segue a vida, né? Dá para usar chás, um monte de coisa também dá para usar aí. Só que as pessoas acham legal usar o omeprazol, porque daí tu não tem sintomas, né? Ele vai realmente inibir os sintomas, né? Ele é para diminuir os sintomas ali. Só que ela não trata a causa, né? E a causa que gerou os gatilhos que iniciaram isso, é o álcool, é o café em excesso, é o tabaco, né? É o excesso de comidas alergênicas, né? Ou um excesso de lácteos, enfim, né? Então, tudo isso a gente tem que observar no paciente e orientá-lo, né? Que esse uso crônico dos prazóis, quando não tendo indicação de usar para o resto da vida, né? Vai diminuir, inclusive, a absorção de alguns nutrientes importantes, né? Tanto é por isso a recomendação não tão prolongada, né? Exceto algumas pessoas que vão ter que usar prolongada. E daí o que a gente faz? Melhora esse intestino, tá sempre tentando arrumar para que essa pessoa absorva bem os nutrientes, cálcio, ferro, daí talvez usar umas enzimas digestivas para ajudá-lo, né? Porque talvez se eu usar para sempre eu vou ter uma perda de ferro, de vitamina B12, uma absorção diminuída de cálcio, e daí eu posso ter uma osteoporose, né? Relacionada a esse uso crônico. Você tocou num assunto chamado B12, que eu não sei aí a tua prática clínica, mas eu pego todos os dias e diariamente pacientes com alterações, né, hipovitaminoses da B12. E aí, quando a gente explica que B12 precisa de fator intrínseco do estômago para ser absorvida, né, a gente começa a entender que o prazol retira essa absorção por fazer o processo todo inverso, né? Quando o paciente tem uma gastrite, uma hipocloridria, por exemplo, a gente percebe que ele não tem fator intrínseco para absorver, mas que não é deixando o omeprazol que vai melhorar essa absorção, muito pelo contrário, né? A gente precisa ir retirando em conjunto com o médico aos poucos, se for o caso, a maioria dos meus fora os casos que não tem, né? Tem pacientes que vão ter que tomar mesmo para a vida inteira. E aí, a gente também correlacionar, Fran, que quando a gente tem um intestino alterado, que ele dá sinais pra gente, que é o que a gente acabou de falar aí de estufamento e gases, a comida ela passa pelo trato gastrodigestivo inteiro, até ela chegar no intestino, ela passou pelo estômago, né? Então, quando a gente tem alteração intestinal, a gente tem alteração estomacal.
se não está sobrecarregado o intestino, pode ser que sobrecarregue ali na frente, né? Então, assim, é esse conjunto, né? O nosso organismo é um conjunto. Então, a gente tem que cuidar como um todo, né? Não só de um. De repente, eu às vezes tenho na clínica. Estou tratando o intestino, mas eu também estou tratando o estômago. Mas aí eu estou pedindo exames de vitaminas e eu estou suplementando tudo junto ali. A gente faz meio que tudo junto, né? Trata tudo, que tudo está interligado, né? E a questão do omeprazol também são pessoas que, para observar, que com uso crônico elas vão ter um cocô muito fedido. Então ninguém mais consegue entrar no banheiro depois, por quê? Porque vão aumentar muito as bactérias putrefativas, muitas bactérias, as protobactérias, as bactérias que comem o resto das carnes. Então, como está indo muita carne mal digerida, porque eu preciso de ácido para digerir a carne, lá no intestino eu vou aumentar essas bactérias putrefativas, bactérias mais patogênicas, né? E se eu tiver um intestino, então, com uma barreira já alterada, pode passar essas macromoléculas mal absorvidas e acionar meu sistema imunológico, e daí vem as complicações futuras que eu também vou falar depois, né? Até queria falar aqui, Magali. Essas proteobactérias têm metabólicos bem sugestivos, né? Os nomes delas são putrescina e cadaverina, né? Exatamente. Só pensar que esses nomes já nos dão mais ou menos os cheiros que vai ter lá no banheiro, né? Exatamente, né? Não é pra gente ir no banheiro e depois ninguém conseguir entrar da casa, né? Então, se já vai no banheiro e tem esse odor, tem que modular esse intestino, tem que pensar em modular esse intestino, que a gente vai falar aqui como também melhorar esse intestino, né? Eu queria explicar também um pouquinho sobre o leaky gut também, que é muito falado, né? Que é o desequilíbrio, então, dessa barreira intestinal, né? Tem as bactérias que também ajudam a destruir essa barreira. E daí eu tenho um síndrome da permeabilidade intestinal, né? É como se eu tivesse um intestino vazado, né? Com muito espaço para passar coisa que não deve, né? E daí eu vou ter metabólitos intestinais produzidos por essas bactérias que tu acabou de falar aí, né? Metabólitos, substâncias que vão atingir a corrente sanguínea, vão lá no nosso sistema imunológico e começa a ativá-los. Daí, por exemplo, eu já tenho um sistema imunológico lá ruim, eu já tenho uma diabetes, eu já tenho uma doença autoimune, né? Eu tenho uma doença celíaca ou uma sensibilidade mesmo, né, Fran? Uma sensibilidade e meu intestino está vazado. Vai passar essas macromoléculas mal digeridas, vão ativar meu sistema imunológico e assim é uma cascata. Começa daí ter um problema na tireoide, problema né? E vai evoluindo. E inflamando esse intestino, que já está inflamado, e inflamando todo o organismo, né? Então a barreira foi ali, o começo foi ali, naquele intestino, né? E hoje essa permeabilidade intestinal, né, aumentada, então, ela já tem relação com várias doenças, como diabetes tipo 1, como doença celíaca, artrite reumatoide, lúpus, doença inflamatória intestinal, que tu trabalha bastante, né, Magali? Síndrome do intestino irritável, doenças como Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, doenças autoimunes, tireoide, problemas de pele, né? Inflamatório, o acne também. Sim. E esses sintomas clássicos também, como tu falou, né? São desse leaky gut, né? Inchaço abdominal, gases, cólicas, né? As sensibilidades alimentares, porque passa essas macromoléculas mal digeridas, né, que o corpo, digamos, não reconheceria, né, dor, diarreia ou constipação, né. Uma das causas, Fran, da doença celíaca está associada à intolerância à lactose. Geralmente todo celíaco tem intolerância à lactose, é por conta dessa permeabilidade intestinal. Sim. Porque você literalmente deixa esse intestino mais aberto a receber patógenos que ele vai fazer rejeição, que ele vai falar assim, olha, aqui não, aqui eu não quero, não vai ser legal. Eu explico muito quando os meus pacientes, de repente, vêm com doença celíaca e eles começam a ter alteração com ovo. Ai, Magali, comecei a passar mal.
começou a passar mal porque você não cicatrizou essa barreira intestinal. A partir do momento que você cicatrizar ela literalmente, você não vai mais ter alterações com ovos. E geralmente comigo é o que acontece com os pacientes da clínica. Eles voltam a fazer tolerância oral a outros alimentos por conta dessa modulação intestinal que a gente faz. E às vezes eles não entendem por que a gente retira, né, os alimentos num primeiro momento e depois a gente reintroduz eles. Porque, por exemplo, se eu tirar a lactose, né? Quem tem intolerância à lactose não é para estar se enfiando e comendo lactose diariamente usando enzima, né? O corpo não digere. Vai alterar mais ainda essa barreira intestinal que está alterada. Então, assim, retire esses alimentos, faz a modulação intestinal, cicatrize esse intestino, que esse intestino volta a tolerar. Volta a tolerar um queijo, né? Volta a tolerar daqui a pouco 2 vezes na semana. A mesma coisa com glúten. Se eu tenho uma sensibilidade não celíaca ao glúten, daqui a um pouco, eu vou tolerar 2 vezes na semana, um pão de fermentação natural, né? Por uns períodos essa modulação a gente fazer. Daí a gente volta a consumir os alimentos e a gente não tem tanto sintoma, né? O corpo acaba... Porque é o que a gente mais vê, né? O paciente, por exemplo, com intolerância à lactose, não fazer essa limpeza intestinal, essa modulação intestinal, e consumir, por exemplo, alimento lac-free. Eu consumo alimentos lac-free, tem intolerância à lactose. De repente, o tratamento foi o uso da enzima por 45 dias. E aí depois ele faz um retorno lá, enfim. E aí eu sempre explico, se você não limpar mesmo, fazer faxina, limpar os resíduos que ficam nas paredes intestinais, não é fazendo uso de lac-free que vai melhorar, né? Hoje a gente já tem enzima também do glúten, né, Fran? Uma enzima que melhora a capacidade de digestão. Então, assim, a gente precisa também pensar que se o nosso corpo não consegue digerir aquilo, vai trazer até da própria proteína do leite, né? Porque eu já tenho intolerância à lactose, eu já tenho um intestino permeável. Daqui um pouco, o meu problema já não é mais com a lactose e o açúcar do leite, sim com a proteína de difícil digestão do leite, né? Que é a proteína. Eu tô com uma alergia de pele, digamos, e o processo se dá por esse intestino permeável, que tá ali passando, por exemplo, uma proteína do leite, que é mais alergênica, e a pessoa está reagindo com outro sintoma, né? Uma alergia que a gente não sabe de onde veio. Então, é importante a gente também, às vezes, retirar por um período, utilizar com parcimônia, né? A gente não vai morrer, às vezes, por ficar 2 meses ali sem consumir, né? E depois voltar a consumir sem tanto sintoma, né? E o intestino, ele dá sinais, né, de que ele não tá bem. E daí também, vamos falar um pouquinho das causas, então, que desequilibram esse intestino também, que eu acho que uma das causas bem importante é a pouca quantidade de fibras, né, Magali? Meus pacientes consomem muito pouca fibra, eles chegam comendo um raminho de brócolis, 2 rodelas de cenoura, uma alface. E isso não vai atingir as 30 gramas, 35 gramas de fibras que a gente precisa para esse intestino, né? E essas bactérias se alimentam dessas fibras, né? Tanto as bactérias intestinais vão se alimentar das fibras, né? As dos prebióticos. E isso tudo a gente faz, a modulação intestinal, ela começa pela alimentação. A gente pode utilizar o melhor suplemento, não adianta ainda. A modulação é com dieta low food maps, é com dieta de exclusão por algum período, reintrodução de alguns alimentos, mastigando melhor, né? Com enzimas digestivas, resgatar essa microbiota intestinal, usando os chás também, né? Então, a gente consegue dar esse suporte, né, Fran? Mas desde que a gente tenha comida de verdade, que tenha fibra na mesa. A gente tirou muito. Essa história da fibra, eu me lembro bem que na minha casa, há muitos anos, tinha um potinho de aveia. Um mix. Às vezes tinha aveia com chia, com linhaça, e a minha mãe sempre falava, isso precisa comer, isso é comida, pode colocar aí no meio do suco, pode colocar no meio da comida. E aí quando eu fui para nutrição, eu realmente vi essa recomendação, né, de 30 a 35, e o estudo, eu não olhei estudos recentes agora,
mas que a gente consome 5 gramas, né? E que a recomendação é Não, de 30 a 35. sim, da paciente não come fruta, né? E daí, além disso, a gente tem associado a isso uma alimentação rica em gorduras saturadas, então, que o intestino não gosta. Então, por isso você fala tanto na alimentação vegetariana ou plant-based, né? Para esse intestino, Sim. para melhorar o intestino. Porque as pessoas comem muita gordura saturada, porque comem muita carne vermelha, muito queijo gorduroso. E eu não estou falando daquele consumo 2, 3 vezes a semana, né? As pessoas querem consumir 7 dias. Aqui no sul é muita carne vermelha, né? E que a gente tem relacionado hoje até com câncer, né? Com também com câncer da carne vermelha. Então, reduzir isso também é importante. E os açúcares, né? E alimentos processados, então com emulsificantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, que são nem nomes, né? São em códigos dentro nos alimentos. E sabe uma coisa que eu me preocupo, Magali? Porque às vezes a gente também dá um whey de uma melhor qualidade para o paciente, ou uma barrinha, às vezes ele reclama do valor. Mas hoje eu estava lendo algumas barrinhas aqui e eu estava vendo que era com açúcar, era com chocolate ao leite, né? Era com vários corantes. Claro, era deliciosa. Eu até provei a barra e disse, meu Deus, óbvio, a pessoa é quase um doce, né? Perfeito. Então, assim, a gente tá acabando também. Ai, porque tem proteína, né? Porque tem proteína, tá valendo. Mas tu vai ver a composição é horrível também para essa microbiota Sim, sim, intestinal, sabe? sim, E a pessoa acha que está se alimentando adequadamente, né? isso. Então a gente tem que cuidar muito disso, assim, porque eu vejo que as pessoas têm. Mas por que eu não posso consumir esses produtos industrializados, né? Por que tem que ler o rótulo? Por que tem que perguntar para a Nutri a barrinha que eu posso comer, né? Sim, Porque sim. realmente a gente tem muitos aditivos alimentares nesses alimentos, né? Que o nosso organismo não gosta, ou muitos adoçantes também, que a gente vem agora estudando os novos estudos cada vez mais mostrando para a gente não utilizar adoçantes sem Sim. necessidade, né? Quando o paciente não é diabético, enfim, né? Isso, Para a isso. gente Eu tenho reduzir até um isso. post no Insta sobre isso, só sobre adoçante, por conta que ele faz essa alteração de permeabilidade intestinal, né, Fran? A gente Intestinal, tem alguns que, assim, a gente já tem muito estudo, por exemplo, com sucralose a gente tem muito estudo, muito né? estudo, né? E a E a gente tem maioria ainda desses muito whey alimentos, com sucralose, muita e, barrinha com sucralose, né? Deliciosas, sim, mas enfim, né? Tudo isso tá entrando, é a gasolina que eu digo que a comida é a gasolina que a gente dá pro nosso organismo, né? Outra coisa também que a gente tem que também falar aqui que altera o intestino é exercícios físicos de alta intensidade, né? isso, isso. Atletas também, eles acabam tendo um pouco mais de permeabilidade intestinal, alguns têm até diarreia, enfim, às vezes tem que comer muita comida também, né? E então o álcool também, né, que a gente já tinha Isso. falado, os adoçantes, os conservantes, né, os alimentos ultraprocessados, né? E daí às vezes eu digo, não quero que tu coma o pão do mercado, né? Porque às vezes o pão tá cheio de corante, né? O problema às vezes não é nem o glúten, né? O problema é um monte de coisa que tem ali, O problema do fosfatos. pão, Fran, isso, o problema do pão e do refri não é nem a quantidade de açúcar que tem lá dentro, porque a gente já sabe que vai Já fazer sabe disso. alteração, né? Mas que não muda, se você pegar e comer uma colher de açúcar do teu pote de açúcar, vai fazer a mesma coisa. O problema não é isso, né? Ele tem um monte de nome, um monte de aditivo químico mesmo que a indústria colocou, que antigamente a gente não tinha. Se, Não por tinha, exemplo, exatamente. né, eu vou comparar aqui, fazer uma comparação, entendam a minha comparação. Um refrigerante de antigamente não tinha tanto ingrediente como o refrigerante de hoje, né? O trigo que a gente come hoje não é o trigo que a gente comia antigamente. Ai, demonizaram o trigo. Ai, o trigo não faz bem. Não, não é isso. É a qualidade dessa semente, é a indústria, é o processo que ele foi feito, né? E outra coisa que a gente tem que passar é que o intestino inflamado vai reagir a esse glúten. Talvez se a gente tratar esse intestino, ele consiga consumir o glúten sem ter tanto problema, né? E quando a gente fala também, é importante a gente falar aqui que as pessoas não sabem muito, eu vejo na minha prática clínica, que não é só intolerância, não é só a doença celíaca, né? Que a gente tem a sensibilidade ao trigo não celíaco. E isso é uma avaliação clínica. Tem um estudo mostrando vários sintomas relacionados a isso. Deixa eu ver até se eu acho aqui os sintomas.
Aqui, ó, tenho. Vai atrofiar, então, o glúten, né? Ele vai acabar atrofiando as vilosidades intestinais, as paredes celulares, causando alergias de pele no sistema nervoso, distúrbio de humor, concentração e memórias, dores articulares. Então, eu tenho paciente com artrite que eu tiro o glúten e ela chega para mim, olha, acabou minhas dores, sabe? É fantástico, porque ela tava com o intestino permeável. Na doença Tava autoimune, consumindo muito ele é disso. fantástico, assim, quando se retira. Sim, e Paciente com daí eu vou ter enxaqueca também, né? enxaqueca, vou ter também deficiências nutricionais, né? Ali uma anemia, uma hipovitaminose, né? Vitamina D sempre baixa, uma distensão abdominal, flatulência. Eu tinha sensibilidade ao glúten não celíaco, às vezes eu consumo o de fermentação natural, mas eu tinha muito aquela mente que não conseguia se concentrar. Depois que eu consumi, eu me sentia até meio depressiva. E tem um paciente meu que ele disse: quando eu consumo, no outro dia parece que eu tô na Com bad, inchaço, assim. com ressaca, com enxaqueca, Exatamente. inchado. Só que os danos da sensibilidade não celíaca ao glúten, ela vai ser muito menos intensa do que uma doença celíaca, né? Então, mas não é porque não tem a doença celíaca que não está reagindo a esse glúten. Então, a gente tem que investigar isso no paciente. Assim como tem pacientes que a gente vai ter que tirar, tem pacientes que não vão precisar retirar, que tá tudo ok ali naquele intestino, né? Então, assim, é muito individualizado. O que a gente tem que avaliar também, Fran, como eu trabalho com dieta de FODMAPs, o trigo, o glúten, ele é rico em frutano. Exatamente. E isso é muito permeável, né? Isso é muito fermentável. Então, às Essas vezes, bactérias vão fermentar muito esses frutanos, né? Isso. Então, assim, às vezes nem é o trigo, é o glúten, né? Às vezes, por exemplo, é um paciente que consome demasiadamente pãozinho integral. Não é nem na farinha branca, porque o glúten não tá só na farinha branca. Isso é algo bem... mas por que eu não posso comer, né, o pãozinho integral, né? Isso, porque o glúten tá na farinha branca, mas ele tá no centeio, ele tá na cevada, ele tá no malte, né? Eu vejo que às vezes as mulheres reclamam muito, elas têm esses sintomas depois do uso de bebida alcoólica. Cerveja tem. Cerveja também. O paciente chega, eu estufo quando eu tomo cerveja, né? Muitos pacientes Eu tenho diarreia, os homens têm diarreia. Os homens têm diarreia, exatamente isso. E então é isso aí, esse intestino permeável que tem que tratar. E assim, ou a gente vai retirar esses alimentos alergênicos, né? Fazer rodízio também. O que a gente come é sempre a mesma coisa, né? A gente quer comer sempre a mesma coisa. Então a gente sabe que hoje que para o intestino eu preciso de diversidade, eu preciso rotacionar as proteínas, eu preciso fazer rotação desses grãos também. Então eu vou retirar os alimentos alergênicos, ou eu vou fazer a dieta Low Food Maps, né? Que melhora muito a distensão, que ajuda muito esse intestino, né? Que vai tirar todos esses carboidratos fermentáveis, e esse tem um período também só que a gente pode fazer, né, Magali? Então, por isso o paciente não pode fazer sozinho, tem que fazer com orientação. A gente vai ter que reintroduzir os alimentos, e existe uma forma de reintrodução desses alimentos também, né, Magali? Bem importante. Tirar os gatilhos para esse intestino, então tirar o excesso de café. Os pacientes estão tomando muito café, são ansiosos, não sabem se são metabolizadores lentos ou rápidos, então já tem insônia. Às vezes o gatilho pode ser estresse, né, Fran? Um trabalho que ele não gosta, uma vida que ele não gosta, às vezes a gente tira o estresse. Tem que ir para terapia. Às vezes a gente não consegue na nutrição fazer tudo, né? A gente não salva a vida do paciente. Tem que ir para o psiquiatra. Nem uma consulta só, né? Vamos falar isso. Tipo, isso não também. dá Às para vezes ir, o paciente né? acha que numa consulta a gente vai resolver junto. Na nutrição, como eu digo, é um grão de cada vez, né? Para modular, eles querem sair com tudo. Eles querem sair com o suplemento, com a dieta, né? Às vezes eu dou o suplemento, até podia dar depois, porque eles são ansiosos, né? Porque a gente poderia, primeiro passo, gente, para o que arruma o intestino é a dieta.
né? É, É dieta, é os chás que a gente tem, chás sim, sim. maravilhosos, digestivo, para a gente usar 3 chazinhos ao dia. E eu sou a prova que eu Isso, melhorei muito com os sim, chazinhos, com sim. tudo, sabe? Eu seria uma candidata a usar o omeprazol pro resto da vida e melhorei muito com isso também. Então, assim, tirar os gatilhos de ultraprocessados, o sal em Isso. excesso também, né? Que vai prejudicar ali o estômago, o ácido clorídrico, né? Agrotóxicos e modular o estresse, modular sono, Sim. né? Modular essa ansiedade ou essa depressão que gera insônia e também, às vezes, uma falta de absorção de micronutrientes estão prejudicando essa formação de GABA, de melatonina. Então, Isso. suplementar essas substâncias que são importantes para a formação desses neurotransmissores, dos hormônios, né? Isso tudo a Sim, gente sim. é muito complexo, né, Magali? Porque são vários Você fatores falou e de tudo passa. sal, e eu lembrei que saiu um estudo de sal com dor, né? E aí Ah, a gente é? tá na clínica, né? E daí a gente tá tratando um paciente com dor e tentando realmente tirar o sal. Ele é um paciente que tinha pressão alta, então um paciente que já tinha retirado bastante sal, mas tem um estudo de sal falando em dor. Então, como a gente está falando de autoimune, algumas autoimunes, né, tipo fibromialgia, tem muita dor. E aí, essa semana eu também comecei a tratar uma paciente de autoimune que com fibromialgia a gente está tentando tirar o sal dela. E com uma semana a gente já tem visto melhoras. Foi um estudo bem novo. Ai, que legal! Olha, bem importante isso, bem importante, né? E daí a gente pode usar gersal, né? Outras opções, né? E sal de Para gente ervas. sal de ervas, né? Muito legal. Então tem que fazer atividade física também para esse intestino também, né? E a suplementação seria a cereja do bolo, né? Primeiro tem que tratar a dieta, tem que mudar a dieta, né? Tem que comer frutas, né? Acho que agora a gente até podia falar um pouquinho das fibras, né? Que ninguém come, né? Então as Sim, fontes sim. das fibras solúveis, insolúveis, né? Isso. Magali, que eu vi que nosso tempo ali já está quase, é tanto assunto, Tá. né? Então a gente tem Acabando. as fibras solúveis, né? Que seriam as fermentáveis rapidamente, né? Então as Sim, sim. leguminosas eu vou deixar aqui para o pessoal, que são os feijões, aveia, sementes, frutas, né? Algas marinhas. Então, aqui eu queria destacar delas que elas retardam também a absorção de carboidratos, melhora a glicemia, Isso. né? Então, por isso, consumir ali frutas também, aveia, né? Os feijões vão reduzir também o colesterol, né? Ajudando até na eliminação desse colesterol, né? Então, melhora a absorção de cálcio, de magnésio, também vão acelerar o intestino, né? Depois a gente tem as fibras insolúveis, que são Isso. fermentáveis mais lentamente ou parcialmente, que daí é o farelo de aveia, os grãos integrais, arroz integral tem que Isso. usar, né? As verduras e legumes, né? E daí aumentam muito o volume fecal, reduzem também a incidência de câncer de cólon, né? Então a gente tem que pensar em orgânicos, se a gente for pensar Isso. em câncer, em fibras também, em água. E porque essas fibras elas vão agregar substâncias carcinogênicas e conseguir eliminá-las com Eliminar. elas. Então Sim. é bem legal isso, né? Então, se tem alguma coisinha ruim ali, elas já ajudam a eliminar, Por né? isso que o sistema de detoxificação do paciente melhora tanto quando a gente dá esse suporte de fibras, né, para ele. Exatamente, melhora a detoxificação hepática, né? Alguns chás também mais amargos também vão ajudar esse intestino, né? E uma coisa que eu acho que também a gente tem que falar para todo mundo é sobre mastigar bem, sobre como melhorar essa digestão, né? Não vai ficar com suplemento talvez o resto da vida, né? Vamos Isso. melhorar. Então a gente vai poder, embora o suplemento também nos ajuda muito, né, Magali? Muitos, Sim, muitos também, sim. mas comer porções menores, então, de refeições, né? Mastigar bem, não usar líquidos na refeição, ainda mais Na tem refeição. fluxo. Consumir os chazinhos, então, ao longo do dia, Sim. anti-inflamatórios também, chazinhos anti-inflamatórios, então, hortelã, criar o hábito, né? Criar o hábito de 3 chazinhos por dia já é ótimo, né? Hortelã, gengibre. O gengibre é excelente para Camomila. distensão abdominal, né? Modula muito o Uhum. intestino, o gengibre, né? Licorice, tulsi, Isso. moringa, Alcaçuz, né? Eu gosto muito. alcaçuz,
capim-limão, cidreira, né? Então, utilizar esses chazinhos, né? E estimular ou também suplementar as enzimas digestivas, né? Sim, sim. Que pode ser vinda Usar da alimentação, né, Fran? que pode Abacaxi tem servir bromelina, o mamão tem mamão tem papaina. papaina, super ajuda também ali um suquinho verde, né, com abacaxi, Isso. já coloca o gengibre junto, né, se não tem, né, uma indicação de dieta low FODMAPs. Então, a gente pode usar tinturas também, né? Eu utilizo bastante tinturas e ajuda bastante meus pacientes a digestão. Sim, Então, isso também acho bem legal. E quando a gente vai resgatando, né, toda essa microbiota intestinal, então a gente vai melhorando essa absorção dos nutrientes, a gente vai melhorando essa permeabilidade intestinal, então a gente passa a conseguir tolerar mais os alimentos que a gente antes não tolerava, né? A gente vai dar vai melhorar essa detoxificação também hepática, né? Então são vários fatores. E depois a gente pode pensar em probióticos também, que vão ajudar sim. muito também esse paciente, né, na recuperação da parede intestinal, muco, restabelecer pH, melhorar a absorção também, suporte Sim. imunológico. Então, tem muita coisa para fazer, né? Ai, não perde essa live, Magali, a gente tem que salvar Não. ela. Eu acho E tá que faltando 5 minutos. E eu acho que a gente pode encerrar, Fran, falando que a gente precisa fazer o básico é melhorar a alimentação, o básico é mudar os hábitos alimentares. A nutrição consegue dar todo esse suporte aqui, então a gente preparou todo esse conteúdo para vocês, né? É um conteúdo longo, é um conteúdo extenso, não é em uma consulta que se resolve, é um tratamento inteiro, né? Mas, enfim, Fran, eu acho que dá para encerrar por aqui, senão eu vou perder ela. sim, obrigado, Magali, pelo convite. Adorei esse Imagina. convite. Eu acho que eu só não consegui, a gente não conseguiu anunciar muito. Eu anunciei agora de Isso, tarde, isso. mas eu acho que vamos deixar salva, porque vai ajudar Isso, muitas vou. pessoas, né? Depois eu falo que tá Com salva, tá? certeza. Muito obrigado pelo convite, adorei. Obrigada a você. Espero a gente logo nos vermos nos congressos, tá? Exatamente. Um Gente, beijo, obrigada, viu? Um brigadão, beijo. Magali, pela oportunidade. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau. Amém.